Bom, iniciando a apresentação do trabalho da disciplina de transferência de calor do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Ceará, tá, do campus Maracanaú. Durante o período da disciplina de transferências de calor, foi proposto, né, a análise de um trocador de calor, tá, contido aí no nosso cotidiano durante a disciplina, né, e esse trocador de calor escolhido para desenvolvimento desse projeto foi o condensador de um gelágua, daqui da minha própria residência. E o objetivo do projeto é adquirir conhecimento em cada capítulo da disciplina, de modo a solucionar problemas propostos sobre o sistema analisado. Tá? Aqui a gente tem o gelágua, né? O nosso trocador de calor. Aí o condensador na parte de trás, mais especificamente. E aqui as informações técnicas, tá? Do nosso gelágua. Especificações técnicas do catálogo. Não indicam muitas coisas importantes, as informações. O modelo é o modelo EGM30, tá? Aqui uma imagem da etiqueta contida no compressor do gelágua, tá? Modelo D25 DZ1, tá bom? Informações técnicas também aqui de catálogo, mostrando qual o líquido refrigerante também estava contido na etiqueta, né? Do compressor, né? O R134A é o fluido refrigerante do sistema. E, assim, dadas as dificuldades de encontrar o datasheet desse compressor em específico, utilizando lá o software da Embraco, eu dimensionei com base na capacidade de refrigeração do trocador de calor, do trocador de calor não, perdão, do compressor, um compressor paralelo, similar, tá? Para que a gente pudesse utilizar como modelo aqui no nosso desenvolvimento do trabalho, tá? O modelo é o MISI 20 HHR, tá? Com capacidade de refrigeração de 57 watts, aí bem próximo dos 55 watts de capacidade de refrigeração do modelo instalado no nosso gelágua, tá? Bom, a demanda do trocador de calor, né, para que fosse definida essa demanda do trocador de calor lá do condensador, foram utilizados conhecimentos específicos da disciplina de termodinâmica, né, para estimar aí as demandas de transferência, né, de acordo com essa tabela que foi montada aí com o auxílio, né, do, do, do software, né, do EES, né, e com base nos ciclos de refrigeração do circuito como um todo, tá? Mais específico aí para o ponto 2, né, entalpia de 294,4, tá? E aí qual foi com base no datasheet, né? Pegamos a capacidade de refrigeração, né, que vai representar aí o calor que foi adicionado no evaporador, mas como o evaporador ele não realiza trabalho, né, e aí de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a capacidade de refrigeração acaba sendo aí o produto do fluxo de massa pela variação da entalpia entre os pontos 1 e 4, né? Vai ser aí utilizado para determinar o fluxo de massa do sistema por completo. Aí chegamos no valor, né, de fluxo de massa de 5,38 vezes 10 elevado a menos 4 kg por segundo, né? E aí, partindo para o condensador, né, que é um sistema que vai rejeitar calor para o ambiente e também não vai acabar tendo aí a realização de trabalho por conta disso, né? E tendo em posse o fluxo de massa calculado aí pela etapa anterior lá no evaporador, é, e o ponto de entalpia entre os pontos 2 e 3, a gente consegue obter aí a troca de calor, especificamente no trocador de calor, né? Que aí vai estar em torno de menos 88,23 watts. O resultado acaba por ser negativo pelo fato de o condensador estar liberando calor para o ambiente, certo? E aí, assim, quais são os mecanismos de transferência de calor presentes aí no trocador de calor, né, no nosso condensador? Vai ser a condução, vai ser a transferência de calor por meio de condução da parede interna
da tubulação para a parede externa, a convecção, né, vai ser aí propagada através do escoamento do refrigerante para a parede interna da tubulação e a convecção externa através da vizinhança, e vai ter como outro mecanismo de transferência de calor a radiação, certo? Que vai existir aí a transferência de calor entre a superfície externa do condensador e a vizinhança, certo? E aí, levando em consideração a temperatura do ambiente da casa, onde o condensador vai estar localizado, né, como o T infinito, né, para efeitos de cálculo, em 25 graus, e a temperatura do refrigerante, no momento que ele vai entrar no condensador, tá, conforme informado lá no modelo de catálogo, né, que vai ser o TS aí, em 55,5 graus, a diferença média de temperatura entre o refrigerante e o ambiente é de aproximadamente 30 graus Celsius ou 303,5 graus Kelvin, tá? Então, assim, fazendo o balanço de energia, né, o balanço de energia aí realizado através das paredes internas e externas do tubo, iniciando aí, utilizando aí a equação para a parede interna, né, vai ter o Q de convecção 1 da parede interna, né, igual ao Q de condução, né, expandindo aí para a equação, né, para a equação geral, né, que o Q de convecção mais o Q de radiação vai ser igual ao Q de condução, e que vai ser igual, por sua vez, ao Q de convecção 1, que vai ser igual ao Q do condensador dividido pela área, né? E aí, para a parede externa, nós temos que o Q de convecção 2 vai ser igual ao Q, ou mais o Q de radiação, vai estar igual aí ao Q de condução, né? Expandido aí na fórmula abaixo. Partindo para o cálculo dos coeficientes, tá? De posse aí da demanda de transferência de calor no condensador, que vai ser de 88,23 watts, tá? Foi necessário, né, medir aí o comprimento total do condensador, já que essa medida ela não constava no catálogo, né? Eu fiz a medida na parte de trás do condensador, tá? E o diâmetro dessa tubulação do condensador sendo de 8 milímetros, né? Precisei medir, e com base desses dados é possível calcular a área, tá, desse condensador, possibilitando assim estimar os coeficientes de troca de calor, tá? E aí o cálculo para o H1, ele se apresenta aí, feito aí na imagem ao lado, presente o cálculo que foi realizado para o coeficiente de convecção 1, né? Dando em torno aí de H1 de 44,30 watts por metro quadrado Kelvin. Ele não se apresenta de forma coerente, né, com o processo analisado, que durante a convecção interna o fluido passa por condensação. E aí o esperado é que esse coeficiente de convecção interna ele seja alto por conta da baixa resistência técnica térmica durante a mudança de fase, né? Portanto, acaba sendo necessário aí que o coeficiente de convecção interna ele esteja dentro dos valores indicados nessa tabela a seguir, tá? Aqui na parte direita a gente consegue observar a tabela, tá? Para os coeficientes, o coeficiente de convecção, né? No caso da condensação ou ebulição, ele deve estar aí em torno de 2.500 e 100.000, tá? Watts por metro quadrado Kelvin, tá? E aí, adotando, para efeito dos cálculos posteriores, fiz a adoção, né, desse coeficiente de convecção, como sendo de 10.000 watts por metro Kelvin, tá? E aí, a partir daí, fiz a estimativa da temperatura, tá? Temperatura TSI, tá? Temperatura aí interna. Seguindo aqui com o cálculo dos coeficientes, né? E aí, para esse caso, fazendo a consideração com relação ao material, né? Considerando aí que esse condensador iria de cobre, né? E como refrigerante, ele se apresentou a uma temperatura de 327,15 Kelvin, e aí a partir desse ponto a gente pode utilizar a tabela aqui abaixo para estimar a condutividade térmica presente aí na condução, tá? E aí a condutividade térmica vai se apresentar aí como 400 watts por metro Kelvin, e a partir daí, tendo em mente, tá, que o coeficiente
foi estimado para a temperatura, e que a parede desse trocador ele é de 0,5 milímetros, a gente consegue estimar aí o TS externo em 327,14 Kelvin. Okay? Seguindo no cálculo dos coeficientes, para encontrar o coeficiente de convecção externa, né, o H2, foi necessário aí não estimar a emissividade, né, em 0,08 e utilizar a constante de Stefan Boltzmann, tá? Que aí é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin ao quadrado, ou Kelvin à quarta, certo? E aí, feito essas estimativas e adoções de constante, né? Calculando o coeficiente de radiação, HR, né? A temperatura da vizinhança. Oh, é isso mesmo, calcular lá do H2, aí vai ficar em 45,81 watts por metro quadrado Kelvin, tá? E aí também podemos, com base na estimativa desses mesmos coeficientes, né, calcular a transferência por radiação, né, através dessa outra equação, e com os valores de TS já encontrado e a temperatura da vizinhança é a mesma temperatura de infinito, né? TS, temperatura de infinito, tem infinita, temperatura da vizinhança, né? Então, assim, com base nos coeficientes encontrados, com o objetivo de melhorar, né, de otimizar a eficiência da transferência de calor, né, é importante que se empregue um material apropriado, né, com elevada condutividade térmica. Dessa forma, a gente consegue evitar aí quebras abruptas na temperatura da parede do tubo. Isso vai contribuir, tá, para o aprimoramento e desenvolvimento do trocador de calor e também vai se apresentar de forma mais vantajosa, né, que a gente consiga empregar tubulações que tenham espessuras de parede relativamente fina. Né? Isso também vai minimizar perdas de energia por condução através das paredes, mantendo-as quase que insignificantes. Tá? Com relação ao volume de controle, o volume de controle analisado, né, vai ser as paredes serão, né, na verdade, as paredes do condensador, certo? Conforme a imagem aqui apresentada. E com base nisso, nós adotaremos aqui, com base no volume finito, né, a equação governante, através da qual, né, a gente para algumas considerações, né, da equação geral, a gente vai fazer algumas considerações e vamos encontrar a equação governante do processo, tá? Que adoções são essas, né? Que considerações são essas? Consideraremos o regime permanente, consideraremos a não existência de energia ao longo da parede, tá? Consideraremos também que não vai existir condução da parede ao longo do comprimento do tubo e que não existe condução no sentido angular, tá? Essas são as considerações que serão feitas, resultando aí na equação governante mostrada aqui no slide, tá? Aqui na parte inferior do slide, tá? Feita essa adoção e também com o objetivo de aplicar as condições de contorno, a gente vai considerar também o valor de K e R constantes. Dessa forma, a gente vai conseguir, fazendo algumas integrações, a chegar numa equação final, tá? A forma final da equação governante, né? Vai ser aí T em função de R igual a constante 1 sendo o logaritmo natural de R mais C2, tá? E aí, a partir de agora, a gente aplicando as condições de contorno, sendo a primeira delas considerando raio igual ao raio interno da tubulação, tá? A gente vai ter que o Q de convecção vai ser igual ao Q de condução, que vai ser igual ao Q do condensador, né? Fazendo aí as devidas manipulações matemáticas, a gente chega que a constante 1 vai ser igual a menos Q vezes R sobre área vezes K, tá? E aí, substituindo o C1 na equação governante reduzida pelas integrações, a gente encontra uma segunda constante C,
C2, na verdade, tá? E faremos, assim, utilizaremos a seguinte condição de contorno, né? Que vai ser o R igual ao raio externo e a temperatura igual à temperatura de superfície, né? Fazendo as devidas substituições para a condição de contorno, a gente vai conseguir chegar na fórmula, né? Para temperatura em função do raio da tubulação, que o Q do condensador sobre a área vezes a condutividade, mais o logaritmo natural de R2 sobre R, mais a temperatura superior, tá? Temperatura externa. E aí a gente pode substituir os valores que a gente já adquiriu durante os dimensionamentos até agora, e a gente vai ter a equação T sobre TR com todos os valores, dependendo somente de R, né, como variável. E a partir dessa equação a gente consegue plotar o gráfico, tá, das condições de contorno, com base na equação, porém, ao invés de como foi orientado no, no trabalho, né, foi utilizado o MATCAD em vez do EES, tá? E a conclusão que a gente chega a partir do gráfico é que quanto menos espessa for a parede do trocador de calor, menor será a variação de temperatura, portanto, melhor será o processo, tá? Com relação às resistências térmicas, a gente vai considerar, né, tanto as resistências no exterior quanto no interior são conhecidas, né? Iremos determinar as resistências térmicas em relação às temperaturas, tá? Uma vez que as temperaturas das paredes elas são especificamente envolvem cálculos complexos, em um estado estacionário, sem geração de calor, o fluxo de calor é uniforme, né, em todas as resistências. E aí a gente pode assumir, iremos assumir, na verdade, que a temperatura na parede adjacente é igual à temperatura do ambiente, tá? E com base nisso, vamos tratar as resistências de convecção 2, tá? E radiação, como se estivessem conectadas em paralelo, tá bom? Conforme mostra aí a imagem ao lado, tá? Tudo isso para uma parede de tubo considerada, né, na espessura de 0,5 milímetro. Tá? E aí a gente consegue fazer os cálculos, estimando, né, com base nas fórmulas aí apresentadas, todas as resistências do circuito e fazer aí o cálculo da resistência equivalente e o cálculo da resistência total, tá bom? De posse da resistência equivalente da resistência total, né, a gente consegue calcular aí o coeficiente global de transferência de calor com base na equação, né? E a gente vai ter aí uma coeficiente global de transferência de calor de 46,7529 watts por metro quadrado Kelvin, tá bom? E aí com relação às aletas, tá? O formato da aleta é um formato conforme o formato abaixo, formato cilíndrico, tá? E para essas aletas, que são um total de 504 aletas, né? Com comprimento de cada aleta de 5 centímetros e diâmetro de 1 milímetro, né? A gente vai calcular a eficiência dessas aletas, né? A partir das equações abaixo, né? Expostas, onde a área total das aletas, né? Vai ter o AF, a área da aleta de contato e a área da base da aleta, tá bom? E aí, calculando a área total, né, com base na fórmula, né, a área total de aletas vai ser igual ao número de aletas vezes a área total, vezes a área de uma aleta, vezes a área da base total exposta, né, chegando aí num total de área de 79.677 milímetros quadrados, tá? E a partir dessa área total, né, nós temos a configuração obtida pela configuração do formato da aleta, né? A gente consegue calcular a eficiência numa aleta com base no cálculo dependente aí de duas variáveis, né, que é a variável M, que é inerente do formato, e do LC, que também é inerente do formato, né, de posse dos cálculos realizados para essas duas aletas, para essas duas variáveis, na verdade, a gente consegue fazer a eficiência para uma aleta, que ficou em torno de 0,7363, tá? E no conjunto de aletas, com base na fórmula aqui apresentada no slide, né?
e ficou com um total da eficiência do conjunto de aletas, de todo o total de 504, em 0,7366. Tá? E aí, a partir daí, a gente consegue calcular a resistência do conjunto de aletas e, com base na resistência do conjunto de aletas, calcular uma nova resistência total. Com essa resistência total, a gente consegue, no caso, né, calcular um novo coeficiente global, tá, para o processo. E com isso, a gente consegue avaliar se a instalação do conjunto de aletas é eficiente ou não para o processo, né? Com base, né, no cálculo de efetividade do conjunto de aletas, o trocador de calor, né, onde QF vai ser aí a variação de temperatura do processo dividido aí pela resistência total, e o QCS, né, vai ser o mesmo, mas para resistência sem considerar as aletas como um todo. E aí a gente vai ter a efetividade encontrada como sendo o valor de QF sobre QCS, vai ser de 1,12, que de acordo com a referência, né, com o livro de referência, caso seja menor do que 2, né, a transferência de calor no condensador com a letra ela vai atender a demanda de forma eficiente. Tá? Esse foi o trabalho proposto para a primeira etapa. Obrigado. E encerramos aqui a gravação.